A paz, irmãos. Estamos mais um dia aqui recebendo uma palavra do alto, do céu, para as nossas vidas. O Senhor colocou uma palavra no meu coração no início desse mês e essa palavra fala sobre Davi e Mefibosete. O amor de Deus por aqueles que Deus tem uma aliança, né? E essa palavra fala sobre isso, que Deus não esquece daquele que tem aliança, daquele que é seu servo, que é seu povo. Por mais que a gente possa estar esquecido pelo homem, num lugar de esquecimento, num lugar de dor, num lugar de que ninguém teve misericórdia, que ninguém interviu para mudar, né, aquele quadro, aquela situação. Deus do alto vê. Deus, ele é bondoso, ele é misericordioso, o amor dele por nós não tem fim. E muitas das vezes, né, Deus permite que a gente vá para o vale, para a cova, para o lugar de esquecimento, e ali ele prova o nosso coração, ele vê exatamente o que está dentro de nós. É quando a gente está ali num dos piores momentos da nossa vida, é que o Senhor, ele nos contempla do céu e vê o que está passando dentro dos nossos corações. Ele avalia quem nós somos, né? Porque o homem, ele pode tecer comentários sobre nós, ele pode nos dar, pode dizer, né, que a gente, assim como aqui na palavra, que a gente é deficiente, que a gente não tem qualificação, que a gente é esquecido, é abandonado. Mas Deus, ele não vê como o homem vê, né? Deus, ele sonda os corações e Deus não aceita informações a nosso respeito. Deus, ele sabe que nós somos. Muitos falam de nós, falam muito de nós, né? O homem, ele tem a facilidade de julgar, né? De qualificar alguém. E muitas das vezes não sabe quem realmente é, o que essa pessoa passa, e às vezes sabe e não tem nenhum interesse em mudar aquela situação. Mas Deus nos olha do céu, ele vê a nossa dor, o nosso sofrimento, o lugar que a gente se encontra e ele chama o nosso nome. Essa palavra a gente vai ver que Deus chamou o nome de uma pessoa que estava num lugar de esquecimento, num lugar de abandono, numa terra de doentes, né, de aleijados, de deficientes. Mas Deus, ele olha os pequeninos. O mundo pode não olhar, pode julgar, olhar e ver uma prostituta, olhar e ver um ladrão, olhar e ver um cobrador de impostos, olhar e ver uma adúltera, mas Deus olha e nos vê como filhos amados, escolhidos. Ele olha e vê um homem, vê uma mulher, antes do nosso pecado, antes da corrupção, né?
quando a gente ainda está no jardim da inocência, a gente tem o pecado, né, original, mas quando Deus olha para a gente, Ele vê a gente como uma criança. Ele vê a gente antes de se corromper com o mundo, antes de se corromper com o meio que a gente vive. Ele vê o nosso coração ali antes de tudo. Então, ele não olhava Mefibosete como um aleijado. Ele via Mefibosete, filho de Saul, alguém que, neto de Saul, filho de Jonas, e ele lembra das alianças que a gente faz. Jonas fez uma aliança com Davi. E Deus não se esquece de nada disso. Assim como ele também não se esqueceu de Caleb. Mesmo que quando a promessa foi feita a Caleb, quem estava na liderança era Moisés. Moisés já estava morto e Deus fez cumprir aquilo que tinha prometido lá em Moisés, através da vida de Josué, para que Caleb recebesse aquilo que foi prometido para ele, porque Deus não esquece. O homem pode esquecer do que fala, o homem pode não cumprir o que ele fala, o que ele promete para a gente, mas Deus não é homem para que minta, Deus não é filho do homem para que se arrependa. Então, Deus ele não aceita informações sobre o nosso respeito, porque ele sabe quem a gente é. Assim como uma mulher samaritana que já tinha tido 5 maridos e o 6º não era dela, ele sabia que ela estava esperando pelo Messias. E Jesus falou, o reino chegou. E é agora, onde os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Então, Jesus sabia que aquela mulher estava esperando por ele. E Deus não deixa ninguém esperando. Ela cria. Ela tinha fé em Jesus, mesmo sendo uma samaritana, mesmo sendo uma mulher que ninguém queria. Então, Deus faz cumprir na vida daquele que espera por ele. E Mefibosete esperava por Deus. Mefibosete, ele esperava por uma intervenção divina, porque só Deus podia mudar, tirar ele do lugar de esquecimento e trazer ele para sentar na cadeira que era dele, por direito, né? Para trazer a honra novamente para Mefibosete, para cumprir aquilo que foi prometido. E Mefibosete sabia que só uma intervenção divina podia tirar ele daquele lugar. E a gente vê a benevolência e o amor que Deus tem por nós, pelo seu povo, por aqueles que esperam nele, né? Deus nos amou quando a gente ainda era inimigo de Deus, né? E mesmo que a gente seja aleijado, mesmo que a gente tenha defeitos, Deus não olha como o homem olha, como o homem vê. Deus sonda os corações. Ele vê quem a gente é. E ele não aceita que alguém fale algo sobre nós. Ele sabe quem a gente é. E ele chamou Mefibosete pelo nome. A partir de hoje você vai sentar na mesa do rei todos os dias. A partir de hoje você tem uma cadeira na mesa do rei. Então, Deus tem restituição. A palavra hoje é essa: Deus, ele restitui
Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então Deus tinha restituição de terra, de honra, de lugar para Mefibosete. Então, mesmo que o mundo achasse que ele era um aleijado, que ele era um cão morto, que ele não era nada, Deus chamou ele pelo nome. Deus lembrou da descendência dele e ele agiu com benevolência e com amor para a vida de Mefibosete. E a gente vai ler aqui que ele tinha herança, não só para Mefibosete, mas para os filhos, para a hereditariedade dele. Então, tudo que a gente tem com Deus vai de geração em geração e não tem fim. Tudo de bom que a gente faz não abençoa só a minha vida, mas abençoa a vida de quem está ao meu redor e abençoa as minhas gerações futuras, né? Então, vamos lá no livro de Samuel, 2 Samuel 9. Davi e Mefibosete. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas? Então Deus lembrou, né? Deus lembrou a Davi que ele tinha feito, né? uma aliança com Jonas, o pai de Mefibosete, né? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Então a lealdade veio aqui de Deus, direto do céu, porque Deus fez Davi se lembrar. Deus tira o sono de quem ele tiver que tirar para abençoar, para honrar aqueles que Deus tem lealdade, tem fidelidade, né? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonas, aleijado dos pés. Em algum momento, cabia ele responder que ele era aleijado? Não cabia. Deus não olha para a gente, para os nossos defeitos. Jesus, ele é através da graça dele, da graça, da misericórdia, do amor que nos alcança, né? Porque se dependesse de nós, nenhum de nós ia ter favor de Deus. Mas Deus, ele olha um homem, uma mulher, ele não olha os nossos defeitos, se a gente é prostituta, se a gente é ladrão. Deus ama, e porque ele amou o mundo, ele entregou o seu filho por amor ao mundo. Então o homem pode olhar os nossos defeitos, mas Deus não olha os nossos defeitos. Deus vê um homem e uma mulher. Então, onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Mefibosete estava no lugar de esquecimento, lugar de dor, um lugar de abandono, lugar onde não há favor. Ele estava lá de favor, na casa dos outros. Ele estava em necessidade. Ele estava sem as terras dele, mesmo ele sendo filho
da descendência real, ele estava na casa dos outros, esperando o favor dos outros, vivendo de favor na casa de Maquir, em Lodebar, lugar de dor, de esquecimento, lugar de abandono. Mas Deus nunca nos abandona, Ele nunca nos esquece. Então o rei Deus lembrou dele e tocou Davi. Mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Então, aqui Mefibosete ele mostra reverência. Reverência a Davi, reverência a Deus. Ele se prostra. E aqui ele nos mostra que a gente está nesse mundo para ser servo de Deus, servo e serva do Deus Altíssimo. A gente está aqui no mundo para cuidar de pessoas, para servir, para entregar uma palavra, para honrar as pessoas que Deus mandar, para levar conhecimento, reconhecimento, provisão a todo aquele que está abandonado, que está esquecido, os pequeninos do Senhor, que ninguém olha, mas Deus do céu olha, e a gente está aqui para isso, para servir a Deus, para cuidar dessas pessoas, para levar a palavra de salvação a quem está em treva, a quem está sofrendo, a quem está sem esperança, aqueles que estão desesperados, os endemoniados, os presos, fisicamente e espiritualmente, os doentes, os desvalidos, os órfãos, as viúvas. A gente está nesse mundo para isso, para fazer a vontade de Deus nessa terra. Então, Davi escuta a voz de Deus, né? E favorece quem estava lá no esquecimento, lá em Lodebar, no lugar que ninguém queria, abandonado. E ele se prostra em reverência ao Rei da terra e o Rei dos reis, o Rei da glória, o único que é digno, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Jesus. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Deus é um Deus de restituição. Ele devolve o que o mundo roubou da gente, o que o diabo, o inimigo das nossas almas, nos tirou. E ele fala que ele vai restituir tudo que era da família dele, tudo que era dele por direito, porque pode demorar, mas Deus olha do céu e entrega na nossa mão aquilo que nos tomaram, aquilo que é nosso. Porque para cada um de nós existe uma porção e ninguém toca naquilo que é nosso, na nossa porção. Pode tocar por um momento, por um tempo, que Deus deu permissão. Deus deu permissão de Mefibosete ir para Lodebar e ficar num lugar de esquecimento. Ali ele estava sendo moldado, ele estava sendo tratado. Ele estava passando pelo processo dele para chegar no destino. Então, os nossos processos, eles podem ser dolorosos. Pode ser de espera, de dor, de sofrimento. Mas a recompensa vem, a restituição vem. E vem da onde? Da mão de Deus. O único que olha pra gente lá do alto, com benevolência, né? E fala, não, eu vou tirar ele
do lugar de dor, de esquecimento. E ele diz: você comerá sempre a minha mesa. Então, a partir desse momento, eu vou restituir tuas terras. Aquilo que te tomaram, aquilo que era teu por direito de tomar, eu vou restituir. E você vai sentar na mesa do rei. Deus tem um lugar para mim e para você na mesa do rei, como filho de Deus. Cordeiros em Cristo. Fazemos parte da herança. Somos príncipes e princesas do Senhor. Servos aqui na terra para cuidar dos interesses do rei, do reino de Deus. E ele fala: você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então, para o mundo a gente pode não passar de um cão morto, mas para Deus não. Deus olha para a gente com amor, com benevolência. Deus olha lá do céu, nos tira desse lugar de esquecimento, de dor, de sofrimento, mas é um lugar necessário para que a gente possa tomar posse daquilo que é nosso, tomar posse da terra prometida, de Canaã celestial, porque ela inicia aqui na terra, mas ela jorra lá na eternidade. É o início é aqui, mas ela tem continuidade eterna, para sempre. Não tem fim, vai de geração em geração. Então o rei convocou Ziba e disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Ziba não sabia onde estava Mefibosete? Ziba sabia. Ziba sabia quem ele era, que ele era filho de Jonatas, neto de Saul, e ele ficou com posse do que era de Mefibosete anos usufruindo do que era de Mefibosete. Ele era servo de Mefibosete e ele estava usufruindo de tudo aquilo que era dele por direito. Das terras, dos servos, da colheita, de tudo que era dele. Ele não podia ter avisado a Saul? Saul, Mefibosete está lá, em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra de sofrimento. O homem olha para a gente, pode nos ajudar, mas Deus não permite. É Deus que no tempo certo, Ele lembra e chama nosso nome. Tira da mão de quem está usufruindo daquilo que é nosso por direito, comprado pelo sangue de Jesus na cruz, e entrega para quem é de direito. Então ele diz assim: você, Ziba, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Então você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará colheita para que haja provisão na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre na minha mesa. Então, você vai cultivar a terra e vai trazer a colheita para que ele tenha provisão na casa dele. Mas ele vai se sentar comigo. Ele vai se sentar comigo na minha mesa, porque eu resolvi honrar a cabeça de Mefibosete. E a partir de agora ele vai ser tratado como meu filho. E assim Deus fala com a gente. A partir de agora, você não é mais
filho bastardo, um jogado no lixo, um jogado no charco de lama e de lodo do pecado. Não. Eu tenho colheita para você. Eu tenho o fruto da terra. E eu vou botar gente para produzir na terra para você colher. Para que você tenha provisão, e não só você, mas toda a tua descendência. Deus faz isso e ainda diz: e Ele todos os dias sentará comigo na mesa, porque eu fiz dele filho, meu filho. A partir de agora, Mefibosete é meu filho, e Deus olha para mim, para você e diz: você é meu filho amado, a quem eu quero honrar, a quem eu quero colocar na cadeira, a quem eu quero dar um lugar na minha mesa, na mesa do meu reino, porque o meu reino tem lugar para você, lugar de honra. O Senhor quer nos colocar em lugares altos, lugares firmes, lugares de honra. Mesmo que o mundo tenha virado as costas, mesmo que o mundo te humilhe, te abandone, te esqueça, te deprecie, porque o mundo deprecia a gente, diz que a gente não pode, que a gente não tem, que a gente não é. Mas nós conhecemos um Deus que é, um Deus que tem, um Deus que pode e faz para quem Ele quiser. E Ele fala: a partir de agora você senta na minha mesa todos os dias. Eu vou colocar honra sobre a tua cabeça. E nunca mais vão te chamar de abandonado, de humilhado. Vão saber que tu tem um Deus que cuida, que zela, que tem provisão, que tem fruto de terra, fruto da herança, que tem uma fidelidade que vai de geração em geração. Não para em você, vai nos teus filhos, nos teus netos, até 1000 gerações daquilo de bom que a gente faz para com Deus. E Mefibosete passou a comer na mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Enquanto Mefibosete era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer para sempre na mesa do rei. Então Deus nos tira daquele lugar de rejeição, de humilhação, de esquecimento, de abandono, e diz pra gente: somos filhos, tu tem uma herança, tu tem uma mesa, a mesa no meu reino para tu sentar. Eu te dou honra, eu coloco honra na tua cabeça, e todos saberão que tu não é mais abandonado, que tu não é mais um jogado no lixo, um jogado no esquecimento. E a partir de agora eu te faço filho, filha, herdeiro, herdeiro do meu reino. Então, irmãos, essa é a passagem que o Senhor colocou no meu coração de restituição, de amor, de benevolência, de fidelidade, porque a fidelidade de Deus não tem fim e vai de geração em geração. Ele lembra de nós. Ele se importa com a gente. E no tempo certo, Ele nos faz justiça e chama o nosso nome. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, único digno de honra, de louvor, de adoração. Ó Senhor, na tua perna, Jesus, está escrito Rei dos Reis e Rei da Glória. Todo joelho se dobrará a ti, Jesus, e toda língua confessará que tu é Rei. E o que o Senhor Jesus nos fez filhos através da sua morte,
do seu sangue derramado naquela cruz do Calvário, nos fez filhos e filhas de Deus, através do sacrifício que Ele fez, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E eu agradeço, Jesus, todo o bem, todo o amor, tudo aquilo que o Senhor fez por nós, para que pudéssemos ser filhos e filhas de Deus. Eu te peço, Deus, que o Senhor vá visitando a casa de cada um nesse momento. Visita a minha, Senhor. Visita a minha casa, visita a minha família. Visita, meu Deus, a casa e a família de cada um, Senhor, que está ouvindo esse vídeo. De cada um, Senhor, que o Senhor chamou para comer esse pão que vem do céu para nós. Para cada um, Senhor, que o Senhor quer chamar como filha e filha. Aquele que o Senhor quer honrar na terra, Senhor. Aquele que o Senhor quer restituir. Aquele que o Senhor quer chamar o nome. Que o Senhor quer lembrar, para que seja honrado, Senhor. Para que receba tudo aquilo que foi roubado. Tudo aquilo que foi usurpado, Senhor. Eu te peço, Senhor, vai perdoando os nossos pecados, Senhor. Oh Deus, somos falhos, pecadores. De nós, Senhor, não vem nada de bom, Senhor. Se do céu não for dado, nós não recebemos nada, Senhor. Eu aqui não tenho nada, Pai, de bom, a não ser os testemunhos que o Senhor tem feito na minha vida. Mas eu não tenho aqui nada de bom para trazer para o teu povo. Mas a tua palavra é viva, é eficaz. E ela faz aquilo que lhe apraz. Ela vai lá no profundo das nossas almas. Vai lá na divisão da alma e do espírito, de junta e medula, onde há poder de discernir pensamentos e intenções do nosso coração. E arranca todo o mal, Senhor. Nos molda, Senhor, para que possamos ser como Jesus, o teu filho, humilde, manso, obediente. Faz, Senhor. Nos faz servos, Senhor, bons, justos, fiéis, Senhor. Que possamos gastar o nosso tempo, a nossa vida aqui, Senhor, para fazer o teu reino prosperar, para que teu reino seja conhecido na terra, para que o nome de Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, possa modificar a vida de muitos, Senhor. Muitos que estão sem esperança, Senhor. Entra na casa de cada um, Senhor, e leva essa palavra que é vida, que é esperança, que é alegria, que é paz, alegria e justiça, porque esse é o teu reino. Paz, alegria e justiça para aqueles que creem em Ti, que esperam em Ti, que têm um coração quebrantado, um coração contrito e que Te adoram, Senhor, em espírito e em verdade. Obrigado, Paizinho querido, por tudo, por nos amar, que o Teu Santo Espírito nos instrua em todos os caminhos que a gente vai tomar, Senhor, e que sejam sempre caminhos de retidão, caminhos de justiça, Senhor, e que possamos honrar o Teu nome, Senhor, não só, Senhor, com os nossos lábios, com os nossos louvores, ou apenas de palavra, mas que a gente possa, Senhor, honrar o Teu nome na terra, Senhor, porque nós colocamos a Tua palavra em prática, Senhor, porque é muito melhor obedecer do que sacrificar, Senhor. É muito melhor, Senhor, fazer a Tua vontade do que obedecer à vontade da nossa carne, que nunca faz aquilo que é bom. Mas as coisas do Espírito é vida. Ó Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama, Senhor, os frutos do Espírito Santo. Coloca a Tua armadura, Senhor, contra os ataques do inimigo. Coloca, Senhor, o capacete. Coloca a couraça. Coloca a espada, o escudo. A espada da palavra, o escudo da fé. E os sapatos da prontidão, Senhor, do Evangelho, para que a gente possa expandir o Teu reino. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Faz aquilo, Senhor, que o Senhor tem no Teu coração para cada um dos Teus filhos, cada um dos Teus servos, Senhor, porque o Senhor tem um plano, um destino para a gente chegar e que a gente possa chegar nesse destino. Em nome de Jesus. Obrigada pelo Teu Filho que morreu, ressuscitou, que vive à direita de Deus
e que voltará para buscar noiva, a sua igreja. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz, irmãos, muita paz, muita luz. Eu te abençoo em nome de Jesus. E se o Senhor assim permitir, na sexta-feira a gente está aqui mais uma vez com uma palavra do trono. Uma palavra que veio do coração do Senhor. Para minha vida e para a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.